que a gente vai começar. A mensagem de hoje é: o seu posicionamento gera o seu milagre. Talvez o seu milagre tá aí, ó, batendo na porta. Tá pronto para chegar na sua vida, mas você não se posicionou. Ah, Letícia, será? Será que só de me posicionar as coisas vão acontecer? Acontecem. Acontecem. Quando você é uma pessoa que se posiciona, quando você é uma pessoa que agrada a Deus, até aquilo que viria para te destruir, Deus inverte e se torna em bênção. Aqueles que se levantaram contra você acabam te ajudando. É desse jeito que acontece com quem decide agradar a Deus, com quem decide viver a vontade de Deus. Isso aí, ó, o meu posicionamento vai gerar o meu milagre. Coloca um foguinho, coloca um coraçãozinho. Vocês estão me ouvindo bem para eu começar a trazer aqui para vocês? Quem quiser pegar a Bíblia, vou ler Esté capítulo 6. O pessoal sempre pergunta a minha Bíblia, ó. Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. E falei sobre a Joyce Meyer aqui, lembrei de uma coisa. Lembra que eu falo aqui sempre? O curado cura, mas o ferido fere, o rejeitado rejeita, o abusado abusa. Joyce Meyer, que tem vários livros, essa Bíblia aqui foi ela que é dela também. Ela foi uma moça que ela foi abusada até mesmo pelo pai dela. Até o pai dela abusou dela. E pensa aqui comigo, se ela deixasse as feridas, as dores dela dominar, quem ela seria? Nada, nem ninguém. Quem ela se tornaria? Uma mulher que foi abusada pelo pai, inclusive. Não foi uma vez só. Foi abusada pelo pai. Ela conseguiu restaurar a paternidade dela com o Senhor. Ela descobriu a identidade dela. E ela cumpriu um propósito. Vários livros. Tem o livro Mês Raiz da Rejeição que eu tenho aqui. Ela tem vários livros. Quantos aí não estão deixando as suas dores te dominar e não estão vivendo o propósito de Deus na sua vida? Outra coisa. Quem aí conhece o Cristiano Ronaldo? Quem aí conhece aquele jogador Cristiano Ronaldo? Feio! Feio que dói. Quem aí conhece aquele jogador Cristiano Ronaldo? Quando você cura as suas dores, você cura outras pessoas, você vive o seu propósito. Cristiano Ronaldo, que é o número 1 do mundo do futebol, eu acho que ele é o cara que tem mais seguidores no Instagram. A mãe dele tentou abortar ele várias vezes, inclusive com agulha de crochê. Não sei se a mãe dele tentou abortar ele, foi 4 vezes. Eu sei que foi muitas vezes. Muitas vezes. Cristiano Ronaldo, aquele homem que é número 1 do futebol, número 1 no Instagram de seguidores. A mãe dele tentou abortar ele mais de 4 vezes, inclusive com agulha de crochê. Se ele não tivesse ressignificado aquele passado, se ele não tivesse curado aquele passado, você acha que ele estaria vivendo o que ele vive hoje? Ele não deixou as suas dores, as suas emoções dominá-lo. A decisão dele em cumprir princípios foi maior do que as suas emoções. Quantas pessoas estão deixando as suas emoções dominar a sua vida e deixando de cumprir princípios? Porque um dos princípios que o Cristiano Ronaldo cumpre é honrar a mãe. A mãe dele tentou abortar, não foi uma vez só, foi até com agulha de crochê e ele honra ela. Honra ela. Honra. Isso é princípio. É apesar das dores que você viveu, você decidir honrar a Deus.
não importa o que seu pai fez, o que a sua mãe fez. Se sua mãe foi narcisista, se seu pai foi abusivo, não importa. O que importa é o seu compromisso com Deus. É o seu compromisso com Deus. O seu compromisso com Deus em ser boa filha, em ser bom filho, em cumprir princípios. Em cumprir princípios. Seja uma pessoa decidida a cumprir princípios. Quando eu comecei a trabalhar com a constelação, tinha pessoas que falavam assim, mas constelação? Será que constelação é de Deus? É de não sei o quê? Constelação tem na Bíblia mais do que você imagina. A única questão é que, assim como tem médicos bons, tem médicos ruins. Assim como tem consteladores que misturam a constelação com coisas mundanas, com coisas que não são de Deus, existem consteladores que trabalham à luz da Bíblia. E eu trabalho à luz da Bíblia. E a constelação vem como uma ferramenta para você conseguir enxergar o que você não está vendo. Colocar para fora o que está dentro de você. As desonras, os princípios que você está quebrando e está deixando a sua vida travada. Talvez um aborto que você teve no passado, um abuso que você viveu no passado e que está te travando. E a constelação nada mais é que trazer consciência. Nada mais é que trazer consciência. Como fica a mãe quando tenta abortar? A vida dela trava também. A vida dela paralisa, ela carrega uma culpa. No final, eu conto uma situação aqui que eu tive com uma cliente uma vez. Vocês me lembram. Então, você precisa saber que de tudo que você faz na sua vida, a forma como você se comporta em relação ao dinheiro, em relação ao seu relacionamento amoroso, seus filhos, pessoas, tudo que você faz na sua vida, você só tem consciência, você só sabe por que faz de 10%. 90% de tudo que você faz, você não sabe. Você faz de forma inconsciente. E a constelação vem trazer consciência, vem colocar pra fora, vem mostrar pra você o que tá aí dentro. Né? E a constelação é bênção. É através da constelação que eu consegui perceber vários padrões e fui criando os meus cursos, minhas mentorias, porque você pode até mentir, mas os seus resultados não mentem. Vamos lá, então? Mensagem de hoje. O meu posicionamento vai gerar o meu milagre, declare. O seu posicionamento vai gerar o seu milagre. Então, olhando para a história de Esté, quem não esteve aqui nos outros dias, vá lá no feed, assista as outras lives para você acompanhar a história de Esté inteira. Olha só, talvez você nunca leu o livro de Esté na Bíblia. E aqui, nesses 5 encontros, você vai ficar sabendo toda a história dela. Pensa aqui comigo, a história de Esté. Esté tinha tudo para dar errado na vida. Esté tinha tudo para dar errado na vida. E Deus ama levantar um improvável para confundir, não é mesmo? Esté era estrangeira, ela era judia, estava na Pérsia. Ela era órfã de pai e mãe, foi criada por um primo. Então, pensa na dor que ela carregava, essa orfandade. Tem pessoas que carregam uma orfandade tão grande e muitas vezes de pai vivo, de mãe viva, que não consegue acessar a Deus, não consegue se conectar a Deus, porque carrega um peso em relação a esse pai e essa mãe. Então pensa, Esté, órfã, judia, numa terra estranha, sendo criada por um primo. Ela tinha tudo para dar errado. A última pessoa que você poderia imaginar que se tornaria rainha seria ela. Mas quando você é uma pessoa que agrada a Deus, Esté era uma mulher que agradava a Deus, era uma mulher temente ao Senhor, era uma mulher que cumpria princípios, era uma mulher que ouvia conselhos. Ela ouvia os conselhos de Mardoqueu, que foi o primo dela que criou ela. Ela ouvia os conselhos dele, ela colocava em prática, porque a gente precisa de alguém por trás, a gente precisa de pessoas, de mentores por trás, para a gente alcançar aquilo que a gente deseja. E ela ouvia Mardoqueu e ela ouvia a Deus, era uma mulher temente ao Senhor, era uma mulher que agradava ao Senhor. Então, pega aqui,
Quando você se posiciona para agradar a Deus, o impossível acontece na sua vida, o sobrenatural acontece na sua vida, aquilo que era totalmente improvável acontece na sua vida. E foi isso que aconteceu na vida de Esté. Esté, judia, órfã, totalmente improvável, foi escolhida para ser rainha da Pérsia. Só que você também precisa saber que tudo que acontece na sua vida tem um propósito. E Esté se tornar rainha teve um propósito de libertar um povo da morte. Talvez o que você está procrastinando de fazer vai libertar pessoas, vai curar pessoas. Olha só meu caso. Eu era dependente emocional, não conseguia fazer dinheiro, trabalhava igual uma louca. Eu era masculina, aquela mulher masculina, fazedora, acelerada, controladora. Quando eu decidi me curar, quando eu decidi deixar, quando Jesus entrou na minha vida, eu me curei da dependência emocional, das feridas que eu carregava, de rejeição, de abandono, de abuso. Quando eu me curei, hoje eu cuido de pessoas. Então, enquanto você não se curar, você não vai conseguir cumprir o seu propósito. Quando você se cura, você cumpre o seu propósito, o propósito que Deus tem para a sua vida. E tem pessoas que acham que ajudar pessoas é ser terapeuta, é ser consteladora, é ser mentora. Não, você ajuda pessoas com tudo. Uma manicure ajuda pessoas, uma cabeleireira ajuda pessoas, um balconista de uma farmácia ajuda pessoas. E nós somos complementares. Não é porque eu sou mentora que o seu propósito é ser mentora também, não. Nós somos complementares. Em uma banda tem o cantor, tem a pessoa que toca violão, tem a pessoa que toca bateria, são complementares. O segredo é você parar de ficar olhando para fora e olhar para dentro. Tem pessoas olhando para fora e tentando ser cópias. E a vida não flui e ela não sabe por quê. O segredo é você olhar para dentro. É você olhar para dentro. Quando você se posiciona e busca cumprir o seu propósito, o céu se move a seu favor. O céu se abre, o céu se move a seu favor. E coisas que você nunca imaginava acontecer e nunca imaginava viver, acontecem. Vamos lá para o livro de Esté. Esté capítulo 6. Ontem eu falei com vocês, né? Que Amã, que era um... Amã ele era influente ao lado do rei, ele era um homem de confiança do rei. E Amã começou a implicar com Mardoqueu. Mardoqueu era o tio que criou a Esté, porque ele era judeu. E ele conseguiu fazer com que o rei assinasse um decreto para matar todos os judeus do seu reino. Imagina, o rei assinou um decreto para matar todos os judeus do reino. E quem era judia? A rainha Esté era judia também. E aí Esté foi até o rei. Vocês precisam assistir os outros dias aqui dessa semana para você entender a história inteira, tá? E ela foi até o rei para conseguir libertar seu povo. Mas olha só, quando Deus está dentro do negócio, Deus faz coisas que você nem imagina. Não só antigamente, mas hoje, Deus fala muito conosco através de sonhos, através de visões. Lá atrás, quando você pensa na história de José, Deus deu um sonho para Faraó que ninguém conseguia interpretar. E José, que estava preso,
que estava preso injustamente, foi a única pessoa que interpretou o sonho de Faraó. E aqui, quando Esther pede o rei em favor do povo judeu, teve um dia que Deus incomodou o rei e o rei deu insônia. O rei teve insônia, aqui no capítulo 6. Naquela noite, o rei ficou insone. Então mandou trazer o livro de crônicas. O que era o livro de crônicas? É onde registrava o que... o livro de crônicas, ele registrava algumas coisas. E aí, ele abriu o livro de crônicas bem na parte que ele registrou quando Mardoqueu contou ao rei que tinham guardas tentando matá-lo. Olha só como as coisas se encaixam. Esther foi pedir o rei para livrar o povo judeu da morte. E aí, nesse mesmo tempo, Deus tocou o rei, colocou insônia nele, ele teve insônia, e ele abriu o livro de crônicas para ler, e chegou lá, bem no registro, onde Mardoqueu, que era tio da Esther, ajudou o rei, denunciou guardas que estavam tramando contra o rei, e o rei viu que ele não honrou essa pessoa. Ele viu que Mardoqueu ajudou ele e ele não honrou essa ajuda de Mardoqueu. Olha só. Pensa aqui. Amã estava tramando contra Mardoqueu. E aí, Deus toca o rei para que o rei leia esse registro de quando Mardoqueu ajudou ele. Olha o feitiço voltando contra o feiticeiro. Você conseguiu perceber? Olha só, quando você é uma pessoa posicionada, uma pessoa que agrada a Deus, até aqueles que se levantaram contra você vão trabalhar a seu favor sem eles saberem. Quando você é uma pessoa que agrada a Deus, tudo aquilo que seria uma maldição para a sua vida se torna bênção. Se torna bênção. Sabe por quê? Porque quando você está trabalhando, quando você está dentro do propósito de Deus, antes de ser uma vontade sua, antes de ser um sonho seu, é um sonho de Deus. Então, aquela pessoa que se levanta contra você, quando você está no propósito do Senhor, ela está se levantando contra o próprio Deus. E ela vai ter que sentir o peso da ira e da justiça do Senhor. Não se levante contra uma pessoa que decidiu agradar a Deus, não. Porque você vai ter que sentir o peso da ira e da justiça do Senhor. É bem assim. E Deus é um Deus de justiça. Se você é uma pessoa que está se posicionando, que está agradando a Deus, e você viu alguém se levantar contra você, fique em paz. Porque quem vai fazer justiça é Deus, não é você. Não coloque a mão. Ore em favor da vida dessa pessoa, porque o Deus é um Deus de justiça, é Ele que vai te justificar. Aí, olha só o que aconteceu. Amã estava no pátio do rei, e o rei mandou chamá-lo. E aí o rei perguntou para Amã: que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Perguntou para Amã. E o que aconteceu? Amã achou que o rei estava perguntando isso para honrar ele. Para honrar ele. Então, ele já pensou, né? Quem o rei vai querer agradar mais do que a mim? E aí ele foi falando pro rei. Olha para você ver como que o feitiço cai contra o feiticeiro mesmo. Então, quando o rei perguntou a Amã, o que eu devo fazer para honrar alguém que me honrou no passado? O que eu faço, Amã? Aí a Amã falou assim, olha, para você honrar alguém que é preciso honra, eu acho que você deveria trajá-lo ele com as vestes reais, olha só. Como também aqui no versículo 8 do capítulo 6. Vista essa pessoa com os trajes reais, como também o cavalo em que o rei costuma montar, para ele montar no cavalo do rei, e coloque na cabeça dele a coroa real. Olha só,
Amã, achando que o rei ia fazer isso com ele, falou assim: olha, rei, se você quer honrar alguém, coloca as vestes reais nessa pessoa, coloca ela para montar no seu cavalo, coloque a sua coroa na cabeça dela, para que ela possa andar pela cidade. Ó, Amã estava armando contra Mardoqueu. Amã chegou a fazer uma forca de 23 metros para enforcar Mardoqueu. E aí, olha o que está acontecendo aqui. E aí, quando ele falou isso, né? Falou que para honrar deveria fazer isso aqui. Aí o rei falou assim: tá ok, então. Então, você chama Mardoqueu e coloca ele as vestes reais, monte ele no cavalo e conduza-o pelas ruas da cidade. Olha só, olha como que os humilhados serão exaltados e aqueles soberbos, os orgulhosos, serão humilhados. Olha só, o que Amã achou que o rei ia fazer com ele foi feito com Mardoqueu e ainda ele teve que fazer. Amã teve que tomar as vestes, pegar o cavalo, vestir Mardoqueu, conduzir Mardoqueu pelas ruas da cidade, apregoando diante dele: assim se faz ao homem ao quem o rei deseja honrar. Tem honra maior que essa? Dupla honra. Isso aqui para mim é um exemplo de dupla honra. Quando você decide agradar a Deus, Ele te dá dupla honra. Isso aqui é nítido, o sentido de dupla honra. Uma honra muito acima do que você esperava. Olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. E então, quando você decide agradar a Deus, tudo aquilo que se tornaria maldição na sua vida se torna bênção, se torna dupla honra. Aquele Amã queria humilhar, queria matar Mardoqueu, fez uma forca de 23 metros e no final, quem estava sendo humilhado foi ele. E no final, quem morreu naquela forca de 23 metros foi ele. Foi ele. Olha só. Olha só. Olha como que é forte. E, só para concluir, o povo judeu foi liberto da morte, não morreram. Amã foi enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. Mardoqueu se tornou o homem de confiança do rei. Olha como que Deus pode mudar sua história do dia para a noite. Um dia você pode estar lá, sufocada, sem saber o que fazer, desesperada. E no outro dia Deus pode mudar sua vida por completo. Deus é especialista em fazer o impossível. Você tá, quem aí? Talvez você seja a pessoa que está passando por uma situação impossível. Que você fala assim: Letícia, eu não vejo saída. Eu não vejo saída. Você está no lugar perfeito para viver milagres. Você está vivendo a situação perfeita para viver milagres do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida, você que está vivendo uma situação que parece impossível, eu declaro sobre a sua vida, se tornará testemunho. Decida se posicionar, decida agradar a Deus, que toda essa situação que para você parece impossível, Deus vai entrar e fazer um milagre. Eu creio nisso. E você vai testemunhar. E você vai testemunhar em nome de Jesus. Olha o que Deus fez aqui nessa história. A rainha Esther era totalmente improvável e ela se tornou rainha. O povo judeu estava condenado à morte. Mardoqueu estava condenado à morte. Todo o povo judeu já estava chorando já estava assim, em crise já, porque foi decretado a morte deles. E Deus foi lá e mudou tudo. E aquele homem que se levantou contra o povo judeu teve que morrer na forca que ele mesmo construiu. Todos aqueles que se levantaram contra o povo judeu sofreu as consequências.
Uma oração que eu faço, eu falo: Senhor, todos aqueles que se levantaram contra mim, se levantaram contra o próprio Deus e vão ter que sentir o peso da sua ira e da sua justiça. É o Senhor que me justifica. Eu falo isso com Deus porque é verdade. Quando você está vivendo o propósito do Senhor, não se preocupe, que aqueles que se levantaram contra você estão se levantando contra os céus. E é os céus que vai te defender. É os céus que vai humilhar aqueles que queriam te humilhar. E aqui a gente consegue ver o quão a Rainha Esté é um exemplo de mulher. Mulherada aí que tá no masculino, que tá fazendo tudo na força do braço, você não viverá milagres. Não vai viver, porque o seu coração é orgulhoso. A minha vida só mudou quando eu falei assim: Senhor, eu quero quebrar esse orgulho que tá aqui. Porque eu era essa mulher masculina, queria tudo na força do braço, só confiava em mim mesma. A mulher aí que tá acelerada, controladora, quer tudo no seu tempo, do seu jeito, ela quer ser mais macho do que o marido, ela não vai conseguir viver milagres, não. A minha vida só mudou quando eu entreguei minha vida ao Senhor, quando eu falei assim: Deus, eu não quero ser mais essa mulher controladora, eu quero a sua vontade sobre a minha vida. Porque todas as vezes que eu fiz essa escolha para mim, eu errei muito. Eu errei muito. Então, Esté traz muito ensinamento pra gente de mulher sábia, de mulher de propósito, de mulher que agrada a Deus, humilde para aceitar os ensinamentos de Mardoqueu, porque Mardoqueu foi um mentor na vida dela. Humilde para buscar a Deus e não olhar para as suas circunstâncias, não olhar para a sua situação e acreditar em Deus. Buscar sabedoria em Deus. Teve coragem, ela teve muita coragem, porque para ela se apresentar ao rei naquela situação, ela colocou a sua vida em risco. Ela colocou a vida dela em risco em favor de pessoas, em favor de um povo. Será que você está colocando a sua vida em risco em favor de um povo? E o que é colocar em risco? Abrir mão do seu conforto em favor de cumprir o seu propósito? Abrir mão do seu conforto, abrir mão da sua zona de conforto para viver o seu propósito? Abrir mão de ficar abraçando as suas feridas aí e decidir curá-las? Decidir curar os seus traumas do passado para você viver o seu propósito? Quantas vezes aí você se sacrificou por coisas que não valiam a pena? E o seu propósito de vida, que está alinhado com os céus, que está alinhado com a vontade de Deus, você não tem coragem de se arriscar por aquilo que vale a pena. Eita! Toquei alguém aí? Se eu toquei alguém aí, manda um foguinho, comente aqui embaixo. Alguém foi tocado aí? Se alguém está sendo tocado com essa mensagem, quando eu finalizar aqui, compartilhe. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas possíveis. Ajude. O nosso maior propósito de vida é servir, é ajudar pessoas. Quantas pessoas aí poderiam ser tocadas com essa mensagem e você pode ser o canal de bênção da vida dela? Você que está no YouTube também, compartilhe com as pessoas que você tem no WhatsApp. Tira um print, posta nos seus stories, pega essa live aqui, compartilha nos seus stories. Quanto mais a gente dissipar a palavra, quanto mais a gente espalhar, quanto mais a gente compartilhar, mais pessoas serão impactadas, mais vidas serão curadas. Às vezes é uma palavra que a gente entrega para alguém e que libera cura. Decida salvar pessoas. Olha só. Faróis ilumina os 4 cantos da terra. Amém, amém. Obrigada, Leonice. Letícia, sua sabedoria tem transformado vidas. Minha sabedoria vem de Deus e a sua também. Vamos fazer o seguinte? Declara aí, profetiza sobre a sua vida. Declara aí, ó. Eu profetizo. Repita junto comigo alto. Eu profetizo
Em nome de Jesus, que eu recebo hoje sabedoria vinda dos céus, sabedoria do Senhor, para tomar decisões assertivas na minha vida, sabedoria para que eu possa cumprir o meu propósito, sabedoria para que eu possa agradar a Deus, sabedoria para que eu possa me transformar numa pessoa melhor, numa mulher melhor, numa mãe melhor. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida, que Deus derrame sabedoria dos céus sobre você. Sabedoria vem de Deus. Então não tem como você acessar a sabedoria de Deus sem ter um relacionamento com Ele, né? Decida salvar pessoas. E olha só, ontem eu estava em São Paulo, e aí, às vezes, uma conversa, uma palavra sua, um testemunho seu, salva vidas. Eu fui contar para uma moça, ela começou a falar que ela estava tendo problemas no trabalho. E aí eu fui contar para ela de uma situação que eu vivi. Eu falei assim, olha, a gente precisa saber que amigo de verdade não é só aquele amigo que está do seu lado quando você está em momentos ruins. Você descobre quem são seus amigos de verdade quando você começa a ter sucesso. Porque o amigo seu de verdade, ele torce por você de verdade e ele aplaude o seu sucesso. Porque quando você tá lá no fundo da lama, você vai ter muitos amigos, mas muitos deles só estão do seu lado porque você está no fundo da lama, no fundo do poço. Quando você crescer e começar a ter sucesso, talvez ele vai se revelar que ele não era o seu amigo de verdade. Entende? E aí, ela estava passando justamente por isso e ela não estava entendendo. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Às vezes, uma palavra que você entrega para outra pessoa é justamente aquilo que ela precisava ouvir. Entrei no carro de outra amiga. E aí, o carro tava uma bagunça, gente. Sapato, lixo. Eu falei assim, amiga, sua cabeça não tá boa, né? O que tá acontecendo? Sua cabeça não tá boa. Aí ela falou assim, não tá mesmo não, por quê? Olha esse carro, tá um lixo, tá uma imundície. Tira tempo para arrumar seu carro, que vai ajudar você a arrumar sua cabeça. Então, gente, nada que você vive é por acaso. Se você viu que você tá começando a deixar a casa toda bagunçada, suas coisas estão desorganizadas, o guarda-roupa tá uma zona, sua cabeça não tá boa, sua mente não tá boa, as suas emoções não estão boas. Quando eu vejo que eu começo a fazer bagunça aqui em casa, eu falei assim, opa, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada aqui. E nada é por acaso. Nada é por acaso. E você tem que saber que Satanás é legalista. Satanás entra pelas brechas. Ele busca legalidade para entrar na sua vida. E eu vou falar de uma legalidade aqui para você, que talvez eu possa ajudar alguém. Então, se isso gerar testemunho na sua vida, você comenta aqui, coloca nos comentários. Deus me revela muitas coisas em sonhos e visões. E esses dias atrás, eu estava sonhando muito com meu pai e com cobras. Eu sonhava sempre na casa dos meus pais e que tinha cobras em vários lugares. Debaixo da pia, perto do fogão, em vários lugares. E no sonho eu falava assim, pai, olha o tanto de cobra que tem aqui, só não vai matar? E ele falou assim, não, elas são tudo mansinhas, elas não picam não. E me vinha a palavra também, aliança, aliança, aliança. Vários dias, e eu orando e falei, Senhor, me revela o que o Senhor está querendo me dizer, que eu não estou entendendo. Até que veio a revelação. Quando veio a revelação, aí eu falei assim, Espírito Santo, me conduza nas palavras, porque eu não quero que sejam as minhas palavras para o meu pai e para minha mãe, porque se for as minhas palavras, eu vou sair do meu lugar de filha e vou tentar ser mãe deles. Eu não quero isso, porque a gente tem que ter sabedoria para não sair do nosso lugar. E aí eu liguei pro meu pai e pra minha mãe. Olha essa história aqui. Liguei pro meu pai e minha mãe e falei assim, pai, eu tenho que te falar uma coisa, e o senhor tá fazendo de forma inconsciente, o senhor não sabe, mas o senhor acabou amaldiçoando a vida das suas filhas. Eu tenho mais 2 irmãs.
De forma inconsciente, o Senhor está dando legalidade para Satanás agir na nossa vida. Quando o Senhor se casou, dobra sua atenção aqui. Quando o Senhor se casou com a minha mãe, a sua aliança com ela, antes de ser com ela, é com Deus. E o Senhor não está honrando a Deus. O Senhor está dando legalidade para Satanás. Meus pais, eu acho que têm quase 40 anos de casado. Meu pai não usava aliança. Não usava a aliança. Eu falei assim, olha pai, essa legalidade que o Senhor está dando, esse pecado que o Senhor está... É uma legalidade. Fez com que a minha irmã casou e separou, eu casei e separei, e a minha irmã mais nova estava noiva e não deu certo. Satanás é legalista, ele entra pelas brechas. Essa atitude do meu pai, de forma inconsciente, ele não fez aquilo por maldade. Ele casou com a minha mãe, casou na igreja, tudo certinho, tinha aliança, um dia estava no rio, e aí perdeu essa aliança e nunca mais ele colocou a aliança no dedo. E, de forma inconsciente, ele deu legalidade para Satanás agir na minha vida e na vida das minhas irmãs. Eu falei assim, pai, Deus não se agrada disso. Infelizmente, de forma inconsciente, o Senhor está amaldiçoando a mim e as minhas irmãs. Quando eu falei isso, gente, olha só, pega essa palavra aqui. Quando eu falei isso, minha mãe falou assim, Lê, nenhum dos seus avós usava aliança. O meu avô paterno não usava aliança e o meu avô materno também não usava aliança. Olha a maldição hereditária. Há quantas gerações isso não vinha se repetindo? Olha a constelação aí. Olha quantas, eu tô arrepiada. Quantas gerações isso não vinha se repetindo? E agora a gente quebrou isso. E a gente quebrou isso. Eu falei isso pro meu pai numa quinta-feira. Segunda-feira ele já tava com a aliança na mão. Entende? Então, você precisa saber que Satanás entra nos detalhes. Ele é legalista. Você dá uma brecha para ele, ele entra na sua vida. Ele entra na sua vida. Olha só, a Maria já falou assim, meu Deus, meu pai não usava as alianças, meus pais não usavam as alianças e na minha família os casamentos não têm dado certo. É sobre isso, é sobre isso. E aí eu já te falo, como que você acessa a Deus? Aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador. Quando você abre a porta para Jesus entrar na sua vida, você começa a viver o seu propósito. Deus começa a te dar talentos que você não sabia que tinha. E aí eu te conto. Desde criança eu tinha visões, eu tinha sonhos. Só que eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu achava que era coisa da minha cabeça. E quando eu comecei a trabalhar com a constelação, começou a vir mais. Só que eu falava assim, gente, isso aqui é tudo coisa da minha cabeça. Dobra a sua atenção aqui. E aí, um dia eu tava num culto e o pastor veio e falou assim, Letícia, Deus manda te dizer que tudo que ele tem te revelado é para você falar. Não é coisa da sua cabeça, é para você falar. Eu falei assim, então agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Outra chave que eu vou trazer aqui para sua vida. Dobra a sua atenção aqui. Você tá vendo por que é importante você clicar no aviãozinho e encaminhar para mais pessoas? Quando terminar essa live aqui, ou você que está assistindo gravado, clica no aviãozinho, encaminhe. Quantas pessoas estão dando legalidade para Satanás agir na sua vida, no seu casamento, e você pode abençoar essa pessoa? Você que está no YouTube, também faça isso. E olha aqui que eu vou te dizer. Amém. Tô aprendendo muito com você essa manhã. Amém. Olha o que eu vou te dizer. Lembra aí. Eu tinha visões, só que eu achava que era coisa da minha cabeça. E aí, fui num culto, o pastor Letícia, você tem que falar. E eu fui constelar uma mulher. Chegou uma mulher para eu constelar, ela com 43 anos, dobra sua atenção que talvez eu tô falando aqui para você. Ela com 43 anos, a gente foi constelar a vida financeira dela. Lembrando você, cada sessão de constelação é um tema, tá? Então a gente estava constelando esse tema, vida financeira. E aí, quando a gente foi constelar a vida financeira, ela com 43 anos, quando ela pediu para eu colocar os bonequinhos, o bonequinho dela e do marido, me veio uma cena, me veio a visão.
Eu falei, eita Deus, será que eu falo agora? Se mandou eu falar, agora eu vou falar, né? Vou falar. Aí eu virei pra ela e falei, gente, foi a coisa mais forte que já... A primeira vez que aconteceu, né? Porque depois, agora já tá normal, eu já até acostumei. Eu virei pra essa mulher e falei assim, quando você tinha 16 anos, você namorava com seu marido e você cometeu um aborto, não foi? Foi assim, 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 assim. Porque eu vi a cena. Essa mulher ficou assim, ó. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, pra que eu fui falar? Eu falei, se essa mulher vai falar que eu sou doida, pra que eu fui falar isso? E aí ela falou assim, Letícia, eu nunca contei isso pra ninguém. Só eu e meu esposo sabemos. Eu nunca contei isso pra ninguém. Quando você decide agradar a Deus, quando você decide viver o seu propósito, Deus te revela coisas que você nunca imaginou. Deus te dá dons que você nunca imaginou que existia. Eu não imaginava nem que existia isso. E aí eu fui e falei pra ela, sabe por que a sua vida financeira tá travada? Por causa da culpa. A culpa que você carrega desse aborto que você cometeu lá no passado não deixa você ter dinheiro. E aí eu falei assim, eu te digo mais, você conseguiu ter filhos? E ela falou assim, não. A culpa que você carrega desse aborto que você cometeu não te deixou ter filhos também. Por quê? É como se de forma inconsciente, gente, a maioria das coisas que você vive é de forma inconsciente, saiba disso. É como se de forma inconsciente ela pensasse assim, quando Deus quis me dar um filho, quando eu engravidei, eu não quis e abortei. E agora, né, no decorrer do casamento dela, ela ficou pensando assim, agora que eu quero ter, eu não mereço. E ela não conseguiu ter filho. Ela não conseguiu ter filho e a vida financeira dela não ia para frente, por quê? Por causa de um peso, de um aborto que ela cometeu no passado. Nada que você vive é por acaso. Ó quem entrou aí, minha mãe. Te amo, mãe, amo a sua vida, amo meu pai, amo a vida dele. Eu sou grata, 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 grata. Grata pelo esforço, grata por tudo que vocês fazem por mim. E eu vou honrá-los cada dia mais, em nome de Jesus. Entende, gente? Satanás é legalista e ele entra pelas brechas na sua vida. Você pode até falar assim, mas eu tô fazendo tudo certo e a minha vida não vai pra frente. Alguma coisa tá acontecendo aí. Alguma coisa de errado tá acontecendo aí, tá? Você que não conhece o meu trabalho, vá lá nos destaques do meu Instagram. Você que tá no YouTube, entra no meu Instagram, vá nos meus destaques, conheça os meus cursos, conheça a constelação. Você que quer marcar sua sessão de constelação, no meu link da bio, você entra, a minha secretária já te atende, te passa todas as informações. Você que está no YouTube, eu vou deixar o link aqui para você também entrar e agenda a sua sessão. É libertador. Quando você entra nos destaques, tem o destaque de constelação, que você vai ver uma constelação que eu fiz ao vivo também, para você conhecer um pouco mais. E eu preciso te atentar para uma coisa: está se encerrando a sua oportunidade de entrar no meu curso, no workshop Mentalidade Próspera, para você destravar sua vida financeira, e participar de uma aula ao vivo comigo semana que vem. São os últimos dias para você entrar. Gente, o workshop Mentalidade Próspera tá mais barato do que um cafezinho. 32 centavos por dia. 12 parcelas de R$ 9,68. Vai perder essa oportunidade? Porque esse preço vai subir. Tá? Workshop Mentalidade Próspera. O que é, Letícia? Para você destravar sua vida financeira. Ó, a Cleci já entrou. Seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. O Workshop Mentalidade Próspera está mudando a vida de pessoas em mais de 12 países. E você? Vai mudar a sua vida quando? Mas é só para quem quer mudar a vida. Ó, a Paty entrou, a Rê entrou. Isso aí. Entre no curso, no Workshop Mentalidade Próspera, para você destravar a sua vida. A Rê é minha aluna, né? Maravilhosa.
vida sendo transformada. Ó, sabe quando você trabalha, o dinheiro vem e não fica? A Núbia falou que fez, super recomenda, que bênção, que bênção. Sabe quando, ai, que maravilha, todo mundo entrando no workshop, hein? Terça-feira, 19 horas, é nosso encontro ao vivo, hein? Eu quero ver você lá. Sabe quando você trabalha e o dinheiro vem e não fica? Você trabalha, o dinheiro vem e não fica. Você até ganha dinheiro, mas não sabe como ele sai da sua vida. Sabe quando sua vida financeira está travada? O workshop Mentalidade Próspera é para você. É para você. Lá eu vou trazer para você o método SPA. Com o método SPA, você destrava a sua vida. Destrava. O método SPA, você vai passar pelo processo de desbloquear, de quebrar sabotadores internos aí que te impedem de ter dinheiro. Você vai conhecer e vai aplicar os princípios bíblicos. Lembra das legalidades, desses problemas que eu tô falando? Para você cumprir os princípios bíblicos para prosperar. E você vai criar novos hábitos. Hábitos de uma pessoa próspera. Você vai passar por esse método. O workshop Mentalidade Próspera, você se inscrevendo, você já começa a fazer sua aula agora. Tem um material para você imprimir e acompanhar a aula e colocar tudo em prática. E além disso, quem se inscrever hoje, quem entrar hoje, vai estar comigo em uma aula especial, uma aula bônus, na terça-feira, dia 9/7, onde eu vou te ensinar como ter controle financeiro e você vai ter acesso a uma planilha financeira prática. Quem aí só passa o cartão, chega no final do mês, não sabe nem o que fazer para pagar as contas. Essa aula especial para os meus alunos do workshop Mentalidade Próspera, quem entrar hoje, se você se inscrever hoje, você vai estar nessa aula comigo para você aprender a ter controle financeiro. Quer mais, gente? Por R$ 97,00? 12 parcelas de R$ 9,68? Só não entra quem quer continuar na vida na lama. Quem gosta de viver na lama, no sufoco, não entra não. Porque quem quer resolver a vida, tá lá. Quem quer resolver a vida, tá lá. Talvez a sua amiga, a sua vizinha já tá lá resolvendo a vida e você tá ficando para trás. Então não adianta invejá-la depois, não. Eu tenho alunas que num sábado, ela não vendia nada na loja dela. Zero. No dia seguinte que ela fez a aula, ela já estava vendendo R$ 2.500. Eu tenho alunas que todo mês fechava o faturamento dela no vermelho. E no mês que ela fez o workshop, ela falou assim: Letícia, eu fechei lá em cima com dinheiro sobrando. Então, nada é por acaso, mas é só para quem quer resolver a vida. Você que quer entrar no workshop Mentalidade Próspera, clique no meu link da bio, se inscreva agora. Quando você se inscreve, você já recebe o acesso para você começar a fazer a aula agora. Você que está me acompanhando no YouTube, embaixo desse vídeo tá o link para você se inscrever. Então corra, se inscreva. Você tem acesso ao material por 1 ano. Você tem acesso ao suporte da minha equipe para o que você precisar por 1 ano também. Corra, se inscreva. Clique no link da bio agora, se inscreva, garanta a sua vaga, garanta a aula bônus que eu vou entregar terça-feira. Só se você inscrever hoje que você vai ter acesso a essa aula. Você que está no YouTube, toca aqui embaixo, se inscreva, garanta a sua vaga. E é isso, bora, porque a vida é agora. E Deus não te fez para ficar aí nessa prisão emocional, nessa prisão da escassez. Deus é um Deus da abundância, é Deus da fartura. Mas você tem que acessar, você tem que tomar decisões. Decisões definem destinos. O seu posicionamento vai gerar o seu milagre, tá bem? Ótimo dia, que Deus te abençoe grandemente. Eu declaro sobre a sua vida um dia de portas abertas, de bênçãos do Senhor. Um ótimo dia. Fica com Deus, ó.